Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Cristiano Barradas, do canal Praticando Exatas, professor Cristiano Barradas. O que eu vou estar fazendo nesse período de quarentena? Eu vou estar disponibilizando algumas aulas de física para que você possa estar estudando essa matéria aí que a pessoa às vezes acha tão complicada e que eu vou tentar facilitar em algumas aulas ela para você, através de alguma explicação rápida ou de algum enunciado. No caso, nós vamos trabalhar com o primeiro enunciado, com a primeira lei da termodinâmica, e um exemplo para que você possa estar associando isso, de repente, até alguma parte do seu dia a dia, que isso é competência do Enem. Tudo bem? Então vem comigo aqui, vamos falar da primeira lei da termodinâmica e vamos falar do primeiro enunciado da termodinâmica. O que o primeiro enunciado fala da termodinâmica? Se eu tenho um sistema qualquer, poderia ser um cilindro, e um cilindro com um gás lá dentro. Então, se ele recebe calor, o que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas. Pode acontecer, qual que é o primeiro fenômeno que pode acontecer? Ele pode absorver mais energia interna e realizar um pouco menos trabalho. Trabalho em física significa mover, tá? Ou ele pode absorver pouca energia e realizar mais trabalho. Tudo bem? Ficou um pouco confuso? Sei, entendo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o primeiro enunciado ali e vou colocar um exemplo para que você possa estar entendendo isso da melhor forma, ok? Vem comigo aqui e vamos colocar o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Então vou colocar aqui, ó, primeira lei, beleza? Então dentro da primeira lei. Então, ó, quando o sistema termodinâmico, então vamos colocar assim, ó, quando um sistema termodinâmico absorve energia térmica, então, quando eu acendi uma chama ali, ou encostei alguma coisa quente, acontece duas coisas. Ou ele absorve parte dessa energia, como energia interna, na forma de energia interna, ou ele armazena, né? Ou ele armazena a energia na forma de energia interna, tudo bem? Ou ele devolve parte dela para o ambiente, ou ele devolve parte dela para o ambiente na forma de trabalho. Beleza? Então vamos ver direitinho. Ó. Quando o sistema termodinâmico absorve energia térmica, ou seja, quando eu forneço calor, ou ele armazena energia na forma de energia interna, ou ele devolve parte dela para o ambiente na forma de trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um exemplo para você, para que você possa estar entendendo isso aqui da melhor maneira. Beleza? Então vou fazer o seguinte, ó, vou desenhar aqui um cilindro. Então aqui vou deixar uma saidinha aqui. Então aqui eu tenho um cilindro. Então beleza aqui. Tem um cilindro aqui. Aqui eu vou colocar aqui um manômetro. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou desenhar pontilhadinho aqui, e aqui eu vou desenhar sem estar pontilhado.
Aqui tem que ser pontilhado, porque isso aqui moveu. E aqui tem que ter, pode ser um bloco aqui. Então, o que significa? Isso aqui é um êmbolo móvel. Então, aqui é um êmbolo móvel. O que significa se eu fornecer calor para este sistema aqui? Significa que eu vou ter uma variação na quantidade de calor. Então, vamos colocar aqui o gás como se fosse em verde. Então, ao fornecer calor, eu vou estar variando a quantidade de calor. Então, pode acontecer duas coisas. Ou isso aqui pode absorver mais, e eu estar aumentando a minha energia interna. Ou o que pode ocorrer? Eu posso absorver menos energia interna e realizar mais trabalho. Então, isso surge o conceito de capacidade calorífica. Então, vamos supor que eu vou ter um gráfico aqui, onde aqui eu vou ter a variação da altura, aqui eu vou ter o calor fornecido, então aqui eu vou ter o calor fornecido, e eu vou colocar dois gases aqui. Vou colocar o gás A, e aqui eu vou colocar o gás B. E eu quero saber qual gás, dentre esses dois, claro, qual gás possui a menor capacidade calorífica. O gás A ou o gás B. O que significa a capacidade calorífica? Significa o seguinte: se eu variei a quantidade de calor, se esse gás absorve mais energia interna, ele vai devolver parte dele em forma de trabalho bem menor. Tá? Então significa o quê? Que ele vai ter uma maior capacidade calorífica. Então ter maior capacidade calorífica significa absorver mais energia interna e realizar pouco trabalho. E ter menor capacidade calorífica significa o quê? Absorver menos energia na forma de energia interna e realizar mais trabalho. Então dentro dessa pergunta eu quero saber qual que é o menor, o gás que possui menor capacidade térmica. Capacidade calorífica. Então, quem que vai possuir menor capacidade calorífica? Vai ser o que vai realizar mais trabalho, certo? Na forma, então, que ele devolve para o ambiente na forma de trabalho. Então, ele está absorvendo menos. Então, dentro desses dois gases, eu preciso saber qual gás que vai ter maior variação de altura. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui dois casos para a gente reforçar essa parte aqui de capacidade calorífica. Então, o que significa dentro da capacidade calorífica? Se eu absorvo mais energia interna, trabalho e variação de altura. Então, aqui, variação de energia interna, trabalho e variação da altura. Então, o que significa? Se eu absorvo mais energia interna, significa o quê? Que eu vou devolver uma quantidade menor de trabalho para o ambiente, logo a variação da minha altura vai ser menor. Então, esse corpo ele vai ter o quê? Maior capacidade calorífica. Tudo bem? Então, vai ter maior. Agora, se ele absorve pouca energia interna, significa o quê? Que eu vou ter que eu vou mandar maior trabalho para o ambiente, logo eu vou ter maior variação de altura. Então, logo eu vou ter uma menor capacidade calorífica. Tudo bem? Então, dentro do gás que eu estou procurando, eu quero que tenha o quê? O gás que tenha menor capacidade calorífica, logo ele vai ter maior variação de altura. Então, dentro desse exercício aqui, eu tenho que procurar qual gás vai ter maior variação de altura.
Bom, agora a gente pode usar um pouco do auxílio da matemática, porque o gráfico que representa uma reta é o gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Nesse caso aqui, ela é uma função onde o elemento parte da origem, então ela pode ser representada como y igual a x, tudo bem? Onde esse cara aqui está fazendo o papel de ΔH, esse aqui é o coeficiente angular, e aqui é o calor fornecido que a gente vai chamar de x. Então, esse aqui é o coeficiente angular. Esse aqui é o ΔH. Então, significa o quê? Quem tiver maior coeficiente angular, quem tiver maior ângulo, vai ter maior variação de altura. Ou não precisava nem disso tudo. Basta você pegar um ponto qualquer aqui e traçar essa reta aqui e ver quais são os valores dele correspondentes. Então, aqui eu vou ter um ΔHA e aqui eu vou ter um ΔHB. Então, significa o quê? Que o gás B teve maior variação de altura do que o gás A. Se você colocasse isso aqui como ângulo, ó, colocasse aqui θ e colocasse esse ângulo aqui como ângulo beta, você podia comparar também que a tangente do ângulo beta é maior do que a tangente do ângulo θ. Isso implica o quê? Maior tangente, maior variação da altura, significa maior trabalho realizado, menor energia interna recebida. Então, se eu tenho menor energia interna, significa que a capacidade calorífica vai ser menor, se ele está absorvendo menos. Então, como gabarito aqui, vamos colocar aqui o gás B possui menor capacidade calorífica, tá? Devido que ele absorver um pouco menos de energia interna e mandar mais trabalho para o ambiente, como diz o primeiro enunciado ali, beleza? Espero que tenham gostado da dica, um forte abraço para todos, fique com Deus e até a próxima aula, valeu!